Isso para a sua vida cristã. Essa semana nós tivemos aí um tempo de jejum, né? Terminamos hoje ao meio-dia, 7 dias de jejum. Ontem à noite nós tivemos aqui uma vigília poderosa. Deus derramou o poder sobre nós. E nesse período eu venho observando, né, nos dias que nós estivemos orando aqui a semana inteira na igreja. Você que não veio, eu senti muito sua falta aqui essa semana, mas eu venho observando que há uma dificuldade muitas vezes nas pessoas de orar, porque muitas vezes ela não entende o que é oração. E o que eu quero falar nessa noite é justamente sobre a oração. Quero trazer um entendimento para você que não sabe, não entende, você que está aprendendo ainda, que está no começo da sua caminhada cristã, a importância da oração. E para você que já é um cristão maduro, que já é um cristão que já está há um tempo na casa do Senhor, mas ainda tem um pouquinho de dificuldade de orar, eu quero trazer alguns princípios importantes sobre a oração para a sua vida. Então, abre lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, eu acho que você sabe de cor. Todo cristão eu acho que já sabe de cor. Até os não cristãos sabem de cor esse trecho da Bíblia, né? Aqui os discípulos chegam em Jesus e eles sempre viam Jesus orando. Eles sempre estavam com Jesus, alguns dos discípulos, o primeiro escalão. Então eles sempre viam Jesus orando. E os discípulos ficavam admirados de ver Jesus orando. O tempo que Jesus gastava em oração. A Bíblia diz que Jesus constantemente ele se retirava para lugares para orar. Jesus subia um monte para orar. Um dos lugares preferidos de Jesus para orar era o Monte das Oliveiras. Jesus ia para vários montes orar, Jesus se retirava para alguns lugares para orar, para ter um tempo de oração. E a Bíblia diz que Jesus, pelo que nós podemos ler na Bíblia, Jesus gostava muito de orar à noite, quando as pessoas o deixavam em paz. E aí os discípulos, observando isso, um dia os discípulos chegaram nele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, Jesus, nesse trecho, ele fala: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Passar, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus ele deixa um modelo de oração. Jesus então deixa um modelo para que os seus discípulos possam começar a desenvolver a sua vida de oração. Mas antes, o que é oração? Oração é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Não existe outra maneira de você se relacionar com Deus se não for através da oração. Então, a maneira que você pode se relacionar com Deus é orando. O que é oração? Oração é falar com Deus. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: oração é falar com Deus. O problema é que a religião dificultou a maneira como nós devemos orar. A religião, e muitas vezes eu acredito que Satanás entrou nesse meio, ela colocou empecilhos e tornou a oração algo ruim. Por que os crentes não oram?
crentes têm dificuldade de orar? Porque eles acham que a oração é algo ruim. A sua carne, ela luta para você não orar. Você pode ver, quando você começa a orar, te bate muitas vezes um cansaço, te bate um sono, te bate um desespero para você levantar. E muitas vezes isso é para te impedir você de ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a religião transformou a oração em reza, em algo mecânico, em algo, por exemplo, a oração do Pai Nosso não é uma oração para você ficar orando. A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus deu para que eu e você pudéssemos aprender a orar. Então a religião dificultou os crentes, das pessoas buscarem a Deus. Oração é a maneira de você se relacionar com Deus, é falar com Deus. E falar com Deus não existe uma regra. Falar com Deus é você ser espontâneo com o Senhor. Então tem gente que acha que oração você tem que ter uma posição, porque a Bíblia diz que é para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Pai secreto. Tem gente que acha que esse é o único modelo de oração. Tem gente que acha que oração é só dentro da igreja, só pode orar dentro da igreja. Graças a Deus que nesses dias esses paradigmas estão sendo quebrados. Aleluia. Porque oração é falar com Deus, e falar com Deus, você pode falar com Ele em qualquer lugar. Você pode falar com Deus na sua casa, você pode falar com Deus no seu trabalho, você pode falar com Deus no carro, você pode falar com Deus na rua, você pode falar com Deus dentro do ônibus, você pode falar com Deus dentro do banheiro, você pode falar com Deus no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu quintal, aonde você estiver, você pode falar com Deus. Porque oração não é uma coisa difícil, oração é algo simples, é algo poderoso. Assim como você fala com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, assim você também pode falar com Deus. E todas as vezes que você se vira para falar com Deus, Deus está com os ouvidos atentos à sua oração. Tem gente que acha que oração é só vale se você orar 2 horas, 1 hora. Não! Eu já preguei aqui, já falei sobre isso. Tem orações curtas que você pode fazer durante o dia. O apóstolo Paulo, ele nos exorta que nós devemos orar sem cessar. Orar em todo tempo. Ora, não tem como você fazer orações muito compridas em todo tempo. Mas você pode fazer orações curtas. Porque orar é falar com Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele: orar é falar com Deus. Agora, quero falar sobre esse modelo de oração de Jesus. Então olha só, Jesus, ele nos deu uma instrução de como nós devemos orar. Pode colocar lá no começo, lá no versículo 9 aí. E ele diz assim, olha só: primeiro vocês orem assim: Pai Nosso. Aqui Jesus, ele nos dá um endereço a quem nós devemos orar. Nós devemos orar ao Pai. Aqui, Jesus causa uma revolução na vida dos fariseus, na vida dos discípulos dele, porque até então o povo de Israel conhecia Deus somente como Senhor, e agora Jesus vem e apresenta Deus como Pai. Jesus, ele manda a nós orarmos a Deus como sendo o nosso Pai. Por que como nosso Pai? Porque a pessoa, pelo menos deveria ser, a pessoa mais íntima que você deveria ter, é o seu Pai. Por que Jesus manda nós chamarmos Deus de Pai? Porque o Pai é quem nos dá proteção, o Pai é o nosso provedor, o Pai é o nosso ajudador, o Pai é o nosso guia, o Pai é aquele que nos ama. Por isso que o diabo luta contra a figura do Pai, por isso que mas eu não quero falar sobre isso hoje. Mas, mesmo que você não tenha tido um Pai presente, um Pai que te ama, um Pai que te guardou, um Pai que te protegeu, saiba que Deus é esse Pai que você precisa. Deus é o verdadeiro Pai. Ele é o que te guia, Ele é o que te guarda, Ele é o que te abençoa, Ele é o que te ama, e nele você pode ter todas as coisas.
Então, a quem você deve orar? Ao Pai, a Deus. Em nome de quem você deve orar? Em nome de Jesus. Olha o que diz lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha o que diz aí. João capítulo 14, versículo 13 e 14. João 14, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz aí. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pode passar. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então a maneira que você deve orar é pedindo ao Pai em nome de Jesus. Então essa é a maneira que você deve dirigir as suas orações. Tudo que você deve orar, você deve pedir ao Pai, declarando isso em nome de Jesus. Agora, aonde nós devemos orar? Olha o que diz aí no versículo 6. Volta lá para Atos capítulo 6. Mateus 6, 6. Olha o que diz aí. Pode ver. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. Então aqui Jesus ele está nos dando uma direção. Você orar em secreto é você ter um tempo a sós com Deus. Nós chamamos isso de devocional. Nós chamamos isso de lugar secreto, a hora da, oh meu Deus, fugiu a palavra. A hora do encontro com Deus. Então, você precisa ter um tempo onde você vai estar a sós com o Senhor, para conversar a sós com Ele. Orar em secreto é ter um tempo seu com Ele. A hora tranquila, agora voltou aqui. A hora tranquila é a hora que você vai entrar num lugar para ter um tempo de intimidade com Deus. É onde você vai se colocar na presença dEle, onde você vai se derramar na presença dEle. É onde você vai falar em secreto com Deus, sem ninguém saber, só você e Ele. Então, você pode ter e deve ter esse horário, essa hora tranquila, esse devocional com o Senhor. Você pode fazer o seu devocional em qualquer momento do seu dia. Você pode fazer de manhã, você pode fazer à tarde, no meio do almoço, você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite, você pode fazer às madrugadas, mas você tem que ter na sua vida um tempo a sós com Deus. Olha só o que diz lá em Atos capítulo 4, versículo 24, onde nós devemos orar. Atos capítulo 4, 24. Olha o que diz aí. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui os discípulos estão reunidos. Os discípulos estão em público, no meio de muitas pessoas, e eles se levantam em oração e começam a falar com o Pai. Então olha só, onde você deve orar? Você deve orar no secreto, mas você também pode orar em público. Você pode orar no meio das pessoas. Por exemplo, aqui na igreja, quando nós nos levantamos em oração, nós estamos orando em público, no meio de todos. Você levanta o seu clamor, a sua oração a Deus. Você pode orar em todos os lugares. Quando você volta ao seu pensamento, você pode orar em voz audível, você também pode orar em pensamento. Por exemplo, você está dentro de um ônibus cheio, você não vai começar a oh meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui orando, buscando a tua presença. Não vai chamar você de louco, mas você pode em pensamento buscar a presença do Senhor. Pode ficar lá sentado naquele banco em pensamento. Você pode estar conversando com Deus. Você está na fila do banco. Não tem mais fila de banco, tem? Tem gente que fica em fila de banco hoje? Você pode estar numa fila em algum lugar esperando alguma coisa, mas você pode estar com o seu pensamento ligado no Senhor.
você pode estar trabalhando, você pode estar com o seu pensamento falando com Deus. Então, onde você deve orar? Você deve orar em qualquer lugar, tanto no privado quanto no público. Você pode orar em todo tempo. Agora, pelo que você deve orar? Isso é importante você saber. Pelo que você deve orar? Então olha só, vamos ver o que Jesus está falando aqui. Volta lá para Mateus 6, sempre volta lá que eu vou ficar bastante tempo lá, tá bom? Olha o que diz aí no versículo 9, 6:9. Vocês olhem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você deve orar, Jesus está dizendo aqui, olha, você deve orar para que o nome de Deus seja glorificado. Você deve orar para que o nome de Deus seja honrado. Você deve orar pela honra do Pai. Versículo 10 aí, olha o que diz aí: venha o teu reino. Você todos os dias deve orar para que o reino de Deus venha sobre essa terra. Irmãos, como o Brasil está precisando que venha logo o reino de Deus. Meu Deus, é verdade. Nós estamos precisando que o reino de Deus venha sobre a terra. Amém. Que o reino de Deus venha, porque é o dia que Jesus vem reinar. O reino de Jesus vai ser um reino de paz, de justiça e de amor. Aleluia. Olha só, acontecendo guerra, rumores de guerras, destruição em todos os lugares, é fome, é miséria, é briga de poder, e nós precisamos orar para que o reino do Senhor venha. Jesus disse: venha o teu reino. E Jesus disse também aí o que? Seja feita a tua vontade. Nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Sabe, você deveria todos os dias orar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Existe um propósito de Deus na sua vida. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não é fruto do acaso. Você está aqui porque Deus escolheu você para estar aqui nessa terra. E Deus não te colocou nessa terra por um acaso, simplesmente para você sofrer ou simplesmente para você sobreviver. Não, Deus tem um propósito para você. E você deve orar para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Você já perguntou para o Senhor qual é a vontade dele para a sua vida? Porque às vezes você fica dando cabeçada, muitas vezes você vive uma vida sem sentido, porque você ainda não sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. E a Bíblia diz que o propósito que Deus tem nas nossas vidas, que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Então você deve orar por isso. Você deve orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, para que a vontade de Deus se cumpra em todos os lugares e em todas as coisas. Por que nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra? Porque olha só, olha o que Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu a vontade de Deus é feita. No céu a vontade de Deus prevalece, mas aqui na terra ainda não. Aqui na terra, por causa do pecado, a humanidade resiste à vontade de Deus. Mas eu e você, nós deveríamos fazer a vontade de Deus. Como é que nós descobrimos a vontade de Deus? Através da oração. Então é importante você orar por isso. Olha só, versículo 11, olha o que ele diz aí. Versículo 11: dá-nos hoje o pão de cada dia. Você deve orar por todas as suas necessidades. Você deve orar pelas suas necessidades diárias. Todo dia você precisa de algo. Todo dia você precisa de uma graça, você precisa de uma bênção do Senhor na sua vida. Todos os dias você deveria levantar de manhã e orar pedindo a graça do Senhor sobre a sua vida. Todos os dias quando eu levanto, eu
vou orar para mim sair de casa, eu oro e falo assim: Senhor, me dá um dia extremamente abençoado hoje. Todos os dias eu digo isso: Senhor, me dá um dia extremamente abençoado. Todos os dias o Senhor me abençoa, mas tem dias que Ele supera a minha expectativa. Tem dias que quando chega no final do dia, que eu chego em casa, eu falo glória, eu falo para minha esposa, eu falo: glória a Deus, hoje o Senhor me deu um dia extremamente abençoado. Mas olha só, você deve pedir. Tem gente que espera que Deus dê dias abençoados para ele, mas não pede. Tem gente que quer receber bênçãos de Deus, mas não pede. E o modelo de oração que Jesus nos dá é esse: olha, você deve pedir, colocar todas as suas necessidades diárias aos pés do Senhor. Versículo 12, olha o que diz aí: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, você deve orar, pedir perdão pelos seus pecados. Você deve orar: errou, fez algo de errado, algo que desagradou o Senhor, coloque diante dele, peça perdão. Você deve colocar diante do Senhor todos os seus pecados. Por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Tem pecados na sua vida? Tem pecados que você ainda não conseguiu vencer? Tem pecados que você ainda está lutando com ele? Pare de lutar com o pecado. O que você tem que colocar é ele diante de Jesus, porque quem vai te purificar, quem vai te livrar, quem vai fazer com que você abandone essa vida de pecado é o Espírito Santo de Deus. Porque se você ficar lutando com o pecado, você vai ficar vivendo debaixo de culpa. O diabo vai ficar colocando você debaixo de condenação a vida inteira. E aí você muitas vezes vai se achar indigno, incapaz. E é onde vem o desânimo, é onde você para. Então coloque diante de Jesus todos os seus pecados, peça perdão, peça purificação, peça livramento. Peça para o Espírito Santo produzir transformação, abrir os seus olhos, fazer você enxergar a realidade do pecado na sua vida, para que você o abandone. Então você deve orar, pedir perdão por todos os seus pecados, e orar perdoando também aquelas pessoas que fizeram mal contra você. Olha só: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem que colocar diante de Deus as pessoas que você está com raiva delas, as pessoas que fazem mal para você. Muitas vezes você fica magoado, muitas vezes você fica guardando rancor, guardando coisas no seu coração. Coloque elas diante do Senhor e deixe o Senhor trabalhar na vida delas, mas perdoe também. Outra coisa importante, pode passar aí: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Olha só, você deve orar todos os dias por proteção. Jesus está falando: olha, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Você deve orar todos os dias, pedindo para o Senhor te livrar do mal, pedindo para o Senhor te livrar dos pratos que o diabo vem oferecer. Tentação são pratos malignos que o diabo vem oferecer para você, para te derrubar. Então você deve orar por isso: Senhor, livra-me de toda a oferta do diabo para a minha vida, de tudo aquilo que vai me tirar da tua presença. Senhor, livra-me de todo o mal. Todos os dias, quando eu vou abençoar os irmãos aqui na igreja, eu quero falar assim: Senhor, leva os teus filhos em paz, guarda os teus filhos de todo mal, de todo perigo, e dê uma boa noite de descanso. Por quê? Porque você deve orar todos os dias para o Senhor te livrar do mal. Porque lá em Efésios o apóstolo Paulo diz que existe o dia mau. Muitas vezes o mal vem contra você. Olha só, eu acabei de tomar 2 mordidas no dedo aqui na igreja. Os 2 dedos aqui, ó.
entrou um cachorro aqui, ele queria subir lá em cima, os irmãos apavorados. Aí eu fui tentar acalmar o cachorro, aí o irmão chegou perto do cachorro, já estava assustado, aí me mordeu. Graças a Deus que deu para tirar ele sem machucar o bichinho, e ninguém se machucou, só eu. Tá bom. Mas olha só, você tem que orar por isso. Orar para Deus te livrar do dia mau, porque a Bíblia diz que o diabo, ele vive ao nosso redor procurando alguém para que ele possa tragar. O diabo não luta contra as pessoas lá fora, porque as pessoas lá fora já estão debaixo do senhorio dele. O diabo, ele luta contra você, porque você é o verdadeiro inimigo de Satanás. Não pense que Deus é inimigo de Satanás e que Jesus é inimigo de Satanás. Não. Porque o diabo, ele não pode contra Deus, ele não pode contra Jesus. Ele já é derrotado. Jesus já venceu Satanás, amém, irmãos? Amém. Agora, eu e você, o diabo luta. Os verdadeiros inimigos do diabo somos nós, que somos filhos de Deus nessa terra. Estamos arrebatando pessoas das mãos dele, estamos levando o Evangelho, estamos levando a vida de Deus. Então o diabo, ele vem contra você. Por isso você deve orar todos os dias: Senhor, livra-me de todo mal. Livra-me de todo mal. Então olha só, a oração de Jesus, ela nos ensina muitas coisas como devemos orar. Agora, como nós devemos orar? Nós devemos orar com todo respeito. Nós devemos orar respeitando a Deus. Eu já vi muito cristão falando assim: eu fiz uma oração e coloquei Deus na parede. Misericórdia. Como se coloca Deus na parede? Eu fui até Deus e falei com Ele: comigo é tudo ou nada, o Senhor faz ou o Senhor faz. Oh meu Deus. A Bíblia diz que a terra é onde Deus coloca o pé. As nuvens são estradas dos pés do Senhor. Ele está assentado acima dos mais altos céus. Não existe ninguém assentado mais alto que Ele. E o cara fala para mim que encostou Deus na parede. Não sabe que é Deus. Às vezes age sem respeitar o Deus que ele serve. Então nós devemos respeitar, saber quem é o Deus que nós servimos, a grandeza, a magnitude, o poder do Deus que nós servimos. Outra coisa, a Bíblia diz que nós não devemos orar com vãs repetições. Olha o versículo 7, se eu não me engano, volta aí. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha só, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sim, ficar fazendo vãs repetições. Muitas vezes você fazer da sua oração uma reza. Eu estou para dizer para você que Deus odeia a reza. Porque tem crente que faz assim, ó, levanta de manhã, aí ele vai orar, ele está com pressa, porque ele não gosta de orar. Aí ele fala assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe meu dia, meu café da manhã, Deus abençoe, amém, fica com Deus, tchau. Aí no outro dia de manhã é a mesma coisa: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe meu café da manhã, abençoe meu dia, fica com Deus, tchau. Aí no outro dia é a mesma coisa, todo dia ele reza a mesma coisa. Não posso nem falar isso, é oração. Isso não é uma oração, isso é uma coisa ruim que você fica repetindo todos os dias para quebrar, para tirar o desencargo da sua consciência que você não orou. Então, se você todo dia repete a mesma reza, quer dizer para você, Deus não se agrada disso. Está faltando orar e não fique sempre repetindo a mesma coisa. Por que ele está falando isso? Porque a oração tem que ser algo do seu coração, tem que ser algo de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você tem que ser verdadeiro com Deus. Quando
quando você for orar, você tem que falar para Deus aquilo que você está sentindo. Você tem coragem de falar para Deus aquilo que você está sentindo? Você deveria ter. Você tem coragem de falar para Deus aquilo que você está pensando? Você deveria ter. Você tem coragem de falar para Deus aquilo que está acontecendo na sua vida? Você deveria ter. Porque é esse tipo de oração que Deus ouve. É a oração da pessoa sincera. É a oração da pessoa que derrama o seu coração diante dele. Não é aquela oração mecânica. Quando ele está falando de vãs repetições, ele não está falando, ele está falando de oração mecânica. Então você tem que ser sincero, abrir o seu coração. Às vezes eu não estou com vontade de orar, está no meu horário de orar. Às vezes eu estou tão cansado, eu chego diante do Senhor e falo: Senhor, eu tenho que orar, mas eu estou tão cansado, eu estou sem vontade. Então eu vou fazer o seguinte: esse aqui é o meu tempo com o Senhor, eu vou ficar deitado aqui com o Senhor, não vou falar nada. Aí você pode enxergar isso como uma hipocrisia, mas não é. É a sinceridade do seu coração que interessa para Deus. E às vezes, irmão, 5 minutos que eu fico ali, parece que ele descarrega todo aquele cansaço. Daqui a pouco eu começo a falar em línguas, daqui a pouco eu estou sentindo a presença de Deus, daqui a pouco eu estou orando. Então Deus não quer coisas mecânicas, Deus quer sinceridade do seu coração. Você tem coragem? Você tem coragem de chegar e falar para Deus assim: Senhor, eu estou com a vontade de pecar, com a vontade de fazer uma coisa errada? Você tem coragem de falar? Você deveria ter. Você deveria ter. Porque Jesus está dizendo: olha, para que nós orássemos, para que Ele nos livre das tentações. Como é que Deus vai livrar você das tentações? Você falando para Ele: Senhor, eu estou sendo tentado aqui, ó. Põe suas mãos. Então, você não pode ter reserva com Deus. Você pode ter reserva com qualquer pessoa, menos com Deus. Primeiro, tem gente que não gosta de falar as coisas para Deus, com medo, com vergonha, com sei lá o quê. Mas Deus sabe de tudo. Por que você vai esconder as coisas de Deus se Ele já sabe? Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele sabe o que você vai fazer depois da manhã, Ele sabe o que você vai fazer daqui a um ano. Por que você vai ter medo de falar as coisas com Deus? Querer esconder, que nem Adão. Adão, onde você está, Adão? Ah, estou aqui. Onde, Adão, você está? Você acha que Deus já não sabia onde Adão estava? Lógico que sabia. Mas Deus estava esperando o quê? Sinceridade da parte de Adão. Por que você está escondido, Adão? Ah, porque eu estou pelado. Aí Deus falou: por que você está pelado? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Eu já sabia. Então olha só, com Deus, sua oração tem que ser sincera. Tem que ser sincero diante de Deus. Então olha só, como você deve orar? Diante de Deus, não diante de homens. Olha aí o que diz aí no versículo 6, volta aí. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche sua porta, ore ao seu Pai. A sua oração tem que ser voltada para Deus. Tem gente, irmãos, aqui nessa igreja não. Aqui não, fala assim: aqui não. Tem gente que gosta de orar na frente dos homens. Tem gente que gosta de orar na frente dos homens. Na frente dos homens, ele quer orar, ele fala em línguas, e ele pula, e ele roda, e ele vira de ponta cabeça, e ele planta bananeira. Gosta de orar na frente dos homens. Aí chega na igreja, ele é um homem de oração, mas é só ali. Saiu dali, já era, acabou, não ora mais em canto nenhum, não tem o tempo com Deus, não tem um lugar secreto, não tem a oração nem para agradecer pela comida que come.
estar na frente dos irmãos, da onde que é o homem ou a mulher da oração. Sua oração não é para agradar homens, não é para se mostrar. Sua oração é para o Pai. Sua oração é para Deus. É diante de Deus que você deve se colocar. É diante de Deus que você deve falar. Por quê? Porque o Pai vai te recompensar. Toda oração sincera diante de Deus tem recompensa. Tem resposta. Então olha só, como discípulos, nós oramos, como que os discípulos oram? Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Então como que nós oramos? Olha só, como filhos. Como filhos, nós oramos ao Pai. Entendeu? Quem é filho, ora ao Pai. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu vejo pessoas orando, só falando Deus. Deus abençoa. Ó Deus, eu entro na tua presença aqui agora. Ó Deus, eu clamo ao Senhor. Ó Deus, venha ao nosso socorro. Ó Deus, faça acontecer. Opa, pode ser que essa pessoa não seja filho. Porque quem é filho entende que Deus é Pai, ele vai orar chamando Deus de Pai. Pai, nós oramos. Pai, nós pedimos. Pai, nós clamamos. Pai, nós queremos. Pai, nós declaramos. Então, se você é filho, chame Deus de Pai. Nós também, como discípulos de Jesus, nós oramos e como adoradores. Então nós declaramos: santificado seja o teu nome. Por que nós falamos santificado seja o seu nome? Porque nós adoramos a Jesus. Nós adoramos a Deus. Por isso que nós queremos que o nome de Deus seja santificado. Porque nós somos adoradores. Quando nós dizemos venha o seu reino, como discípulos, nós estamos sendo submissos à vontade dele. Nós estamos sendo submissos a ele. Nós queremos nos submeter ao reino de Deus. Nós queremos estar debaixo da soberania de Deus. Por isso que nós, como discípulos de Jesus, nós falamos: venha o teu reino, Senhor. E também declaramos: faça a sua vontade. Por quê? Porque nós somos servos. Nós queremos servir, nós queremos que a sua vontade seja feita. Então, Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida, porque eu sou teu servo. Nós também oramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque nós nos achamos necessitados. Como você que necessita na glória de Deus? Amém. Eu preciso, eu careço da graça de Deus sobre a minha vida. Eu careço da bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu sou um necessitado, por isso todos os dias eu oro pedindo. Eu peço mesmo todas as coisas. Esses dias eu fui numa farmácia com meu filho, e aí tem lá uma promoção lá, e a farmácia vai estar sorteando o carro zero. Vai sortear ainda, né? Aí eu ganhei o cupom lá, preenchi o cupom. Aí o Arthur estava comigo, aí o Arthur olhou assim e falou: nossa, pai, que carro da hora! Nossa, pai, que carro bonito! Eu olhei para ele e falei: esse carro pode ser nosso. Ele falou: como? Eu falei: vamos orar. Ele falou: vamos. Eu falei: então vamos aqui, vem aqui. Aí eu fui com ele perto do carro, falei: põe a mão aí. Ele colocou a mão e falei: declara aí, em nome de Jesus, esse carro vai ser nosso. Aí ele olhou para o lado assim: tem jeito, mas não interessa, fala aí. Aí, em nome de Jesus, esse carro vai ser nosso. Mas olha só, por quê? Porque eu quero um carro novo. Eu necessito. Na realidade eu não necessito tanto, porque eu tenho o meu, me leva para onde eu quiser, mas eu quero um carro novo. Então por isso que eu peço. Porque
Eu sou um necessitado, eu quero as coisas de Deus para a minha vida. Quantos aqui querem o melhor do Senhor para a sua vida? Amém. Então você é um necessitado, então peça. O nosso que cada dia nos dá, hoje só pede quem está querendo um pão. Só pede quem está querendo que as necessidades sejam supridas. Perdoa as nossas dívidas. Quem que pede perdão? Pecador. Quem peca. Então quem peca, pede perdão. Então, como discípulo, nós reconhecemos que nós necessitamos do perdão, da graça e do sangue de Jesus nas nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação. Quem diz isso? Como discípulos, nós somos fracos. Eu preciso da proteção do Senhor. Eu não sou um super-homem. Você é um super-homem, uma mulher maravilha? Não. Você sozinho não consegue vencer as tentações. Você sozinho não consegue vencer as dificuldades. Você sozinho não consegue vencer o diabo, a carne e o mundo. Você precisa da graça do Senhor na sua vida. Então você é fraco. Não? Eu reconheço que sem a graça de Deus na minha vida, sem Jesus eu não sou nada. Sem o Espírito Santo eu sou a pior pessoa possível. Eu sou fraco, eu preciso do poder de Deus me fortalecendo. Como discípulos, nós oramos dizendo: livra-nos do mal. Por quê? Porque nós somos carentes do livramento de Deus. Se Deus não nos livrar, irmãos, nós estamos enrolados. Agora, algumas condições para você orar. Primeiro, você deve orar crendo. Olha o que diz lá em Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Olha o que diz aí. Tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Por que muitas vezes as pessoas oram repetindo palavras? Porque elas oram sem crer. Por que muitas vezes você não dá, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Por que muitas vezes você não dá muita importância para a oração? Porque você não acredita que as coisas que Deus pode fazer, coisas poderosas na sua vida. Você não acredita muitas vezes que a sua oração pode mudar as circunstâncias da sua vida. Então, por isso que você muitas vezes não apresenta todas as coisas diante do Senhor, porque muitas coisas você acredita que Deus não vai fazer, você não crê. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai ficar resolvendo as coisas sozinha? E aí muitas vezes você bota a culpa em Deus. Ai, Deus não faz nada. Ai, não acontece nada na minha vida. Ai, as coisas não mudam. Mas você não ora. Você não crê. Porque Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Não é algumas coisas que você pedir em oração, você vai receber. Não, Jesus está falando é tudo. Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, Deus vai fazer acontecer. Outra condição, 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aí. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então a segunda condição é que Deus, Ele vai te dar segundo a vontade dEle, e você deve se conformar com isso. Mas pastor, o senhor não acabou de falar que tudo que nós pedimos em oração, o Senhor pode dar? Sim. Mas tem algumas coisas na sua vida que você pode pedir que vai contra a vontade dEle na sua vida, e aí Ele não vai te dar. Tem coisas que você vai pedir que Deus sabe que vai fazer mal para você, e por isso Ele não vai te dar. Mas isso não significa que você não deve pedir. A sua parte é pedir, sua parte é colocar tudo. A parte de Deus é fazer uma seleção daquilo que é bom e daquilo que não é bom para você. Tem gente que ora pedindo muita riqueza. Senhor, eu quero ser milionário. Mas
Deus sabe que se essa pessoa for milionária, nunca mais ela põe o pé dentro da igreja. E aí? Aí Deus abençoa ela vai lá e compra um sítio. Aí todo final de semana eu vou para o sítio. Ou compro uma casa na praia. Todo final de semana eu vou para a igreja, ela vai para a casa na praia. Aí matou a vida espiritual dela. Você acha que Deus vai dar? Não. Porque Deus, Ele quer o melhor para você. Por isso que você não deve ter coração nessas coisas. O coração deve estar em Deus, que aí Deus vai te dar. Aí Deus pode te dar uma casa, pode te dar um sítio, pode te dar um carro, mas Ele sendo o primeiro na sua vida, sabe que essas coisas, você tem que saber que essas coisas não vão te tirar da presença dEle. Então olha só, Deus, você deve orar sabendo que é a vontade dEle que vai prevalecer nas suas orações. Outra importante, orar com as mãos limpas e santas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, olha o que diz lá. 1 Timóteo 2, 8. Já estou encerrando, irmãos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe algo que barra a sua oração. Quando você está guardando mágoa, rancor, ira, ressentimento, quando você guarda essas coisas dentro do seu coração, a Bíblia diz que as suas orações existem em cima de você um teto como de bronze. Na hora o céu se fecha para você. Se você está com mágoa, com rancor, com ira, guarda algo de alguém, se você não consegue perdoar alguém, a Bíblia diz que o céu está fechado para você. Isso impede que as suas orações cheguem ao trono de Deus. Talvez você está pedindo algo para Deus e não tenha recebido até hoje, porque ainda tem mágoa aí dentro do seu coração, você está magoado, com ressentimento de alguma pessoa, você não consegue perdoar alguém, o céu está fechado sobre a sua cabeça. E aí não tem como você receber, não tem como Deus fazer na sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 6, olha o que diz aí. Não pense, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você deve orar pedindo com fé, não duvidando. Poxa, mas tem como orar sem fé? Tem. Tem gente que ora, mas não acredita que Deus vai fazer. Ora por orar. É a oração do religioso. Ele ora, mas ele não acredita que Deus pode responder sua oração. Ele já deu por vencido. Deixa eu te falar uma coisa. Tem orações, presta atenção aqui. Você que está dormindo, pega uns 3 copos de água para mim. O diabo luta. O diabo luta para você não entender, sabe o quê? Oração é a coisa mais preciosa que Deus te deu. O diabo não quer que você entenda o que é oração, porque ele sabe que o dia que você entender oração e começar a orar de verdade, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Sua vida vai tomar um novo rumo. É verdade. Glória a Deus. Sua vida vai tomar um novo rumo. Então deixa eu te falar uma coisa, tem orações que Deus vai responder instantaneamente. Tem orações que Deus vai demorar 1 mês para te responder. Tem orações que Deus vai demorar 1 ano. Tem orações que Deus vai demorar 5 anos. Tem orações que Deus vai demorar 20 anos para te responder. Mas você sempre deve orar com fé, sem duvidar de que Deus irá fazer. Tem uma oração que eu e minha esposa fizemos que demorou 12 anos para Deus responder. Demorou 12 anos. Se eu tivesse desistido, será que eu teria recebido?
Mas todas as minhas orações eram com fé. Por que era com fé? Era declarando a palavra de Deus. E eu fiz um propósito diante de Deus, que eu não ia parar de orar até Ele responder a minha oração. Tem algumas orações que eu faço, já fazem anos. Deus ainda não respondeu. Mas eu ainda continuo orando. Não vou desistir até que Deus responda. Então isso é orar com fé. É orar sem esmorecer. Agora nós somos a geração do fast food. Nós queremos tudo para o agora. Tudo tem que acontecer no nosso tempo. Se não acontece no nosso tempo, nós ficamos empurradinhos e aí nós não oramos mais. Para com isso. Deus vai te dar tudo aquilo que você pedir, mas Deus tem o tempo certo, a hora certa, o momento é dele. Mas você deve continuar orando com fé, sem duvidar de que Ele pode fazer. Agora, se você duvidar, irmão, já era. Você já entregou. Seja um derrotado. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu vou orar até que aquilo se cumpra na minha vida. Você deve fazer a mesma coisa. Quantos aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui tem promessas que ainda não se cumpriram na sua vida? Então vai orar até que elas se tornem realidade na sua vida. Não esmoreça, não duvide. Não dê uma vírgula, não dê uma unha para Satanás. Que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pode imaginar na sua vida. Então você deve orar com fé e não duvidar. João capítulo 15, versículo 7, olha o que diz aí. João capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz aí. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O segredo para a sua oração ser respondida é você permanecer em Jesus. Você deve permanecer em Jesus. E como que nós permanecemos em Jesus? Através da oração, se relacionando com Ele, vivendo os princípios. Olha só, se vocês permanecerem em mim, o que é permanecer em Jesus? Relacionamento com Ele. E as minhas palavras, o que é as palavras de Jesus? A palavra de Deus. Permanecer em vós, tudo que vocês pedirem, eu vou conceder. Deus vai fazer. Então, você precisa estar em comunhão com Ele, em comunhão com Jesus em todos os tempos, em comunhão com Jesus todos os dias na sua vida. Sabe, a Bíblia nos dá exemplos de orações que foram respondidas. E olha que não foram nem, muitas delas não foram nem orações cumpridas. Vou dar alguns exemplos para você. Lá em Mateus capítulo 14, não precisa abrir não, versículo 30, a Bíblia diz que Pedro gritou: salva-me, Senhor! Jesus foi lá e estendeu a mão para ele, não deixou ele afundar no mar. Foi uma oração. Ele só gritou: salva-me, Senhor! O Senhor salvou ele. Davi, lá no Salmo 139, versículo 23, Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E aí Deus fez o quê? Sondou o coração de Davi e encontrou um caminho mau. E aí Deus veio ao encontro de Davi. Quando Davi pegou com Betseba, Deus mandou o profeta lá na casa de Davi falar com ele: ô Davi, você fez uma coisa errada. O que você fez é digno de morte.
Mas Davi orou pedindo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, sonda ele, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí Deus sondou, encontrou, tratou e mudou a vida de Davi. Oração respondida. Moisés pediu. Moisés já andava com o Senhor. Um dia Moisés chegou e falou: Senhor, mostra-me tua glória. Quem dera todos nós orássemos assim como Moisés. Ao invés de nós ficarmos pedindo só coisas naturais, nós orarmos pedindo: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero contemplar a tua formosura. Na hora Deus não respondeu para Moisés. Deus falou para Moisés: ó, ninguém pode ver a minha face ainda. Vou passar aqui, ó, no meio daquela fenda, você vai me ver de costas, mas hoje você não vai ver minha face. Mas aí passou milhares de anos, e aí Jesus sobe no monte da transfiguração. Jesus sobe no monte para orar com Pedro, Tiago, João. E chega lá em cima, Jesus se transfigura. E quem que aparece para ver Jesus? Quem que aparece para estar com Jesus ali? Moisés. Ali Deus está respondendo. Lá no monte da transfiguração, Deus está respondendo a oração de Moisés. Está aqui a minha glória, Moisés. Esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Essa é a minha glória. Deus respondeu a oração de Moisés. Sansão, nos seus últimos instantes de vida, ele fez uma oração. Ele falou: Senhor, lembra de mim, olha para mim, dá-me força para me vencer os meus inimigos. O que Deus fez? Respondeu a oração de Sansão. Foi lá e deu força para ele vencer os inimigos. Isaías orou e falou: Senhor, envia-me a mim. E aí o que aconteceu com Isaías? O Senhor levantou Isaías como um profeta messiânico, profeta que foi enviado para anunciar a vinda de Jesus. Isaías foi enviado para a nação de Israel. Isaías, ele profetizou o cativeiro, profetizou o tempo da transformação e profetizou a vinda do Messias. Ele fez uma oração: Senhor, envia-me a mim. Por último, Paulo perguntou para Jesus: Senhor, o que eu farei? Um dia o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus. Ali Jesus apareceu para ele no meio do caminho lá que ele estava indo. E a Bíblia diz que Paulo viu a luz de Jesus e caiu ali, perdeu a visão. Jesus falou com ele, conversou com ele, e aí ele pergunta: então, Senhor, o que eu farei? E aí Jesus deu a instrução para ele: ó, vai até tal lugar, procura lá um homem chamado Ananias, que ele vai te discipular, que ele vai te mostrar o caminho, que ele vai te trazer todas as instruções que você precisa fazer. A oração de Paulo, o pedido de Paulo foi respondido. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Oração é falar com Deus. Oração é você abrir o seu coração diante do Senhor. Oração é a maneira que Deus escolheu para você se relacionar com Ele. Sem oração não existe intimidade com Deus. Sem oração não existe bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sem oração, o máximo que você vai conseguir é ter a misericórdia de Deus.
quando você ora, você tem um Pai presente para te abençoar. Você ora, você se coloca diante dele, coisas poderosas acontecem na sua vida. Que tal hoje? Eu quero te desafiar nessa noite. Que tal a partir de hoje você começar a dar importância à sua vida de oração? Que tal a partir de hoje você começar a dar importância ao Senhor Pai, ao Senhor Deus da sua vida? Que tal a partir de hoje você começar a dar importância no seu relacionamento com esse Deus, que é o Pai que te abençoa, quer ver coisas poderosas acontecerem na sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E ao fechar os olhos, voltando-se para dentro de você, você já tem um Deus com os ouvidos inclinados para ouvir o que você tem a falar para ele nessa noite. Comece a falar com ele agora. Comece a falar com ele agora. Estabeleça o seu relacionamento com Deus nessa noite.